Mas depois você vai reclamar que sua voz ficou esporando. Ô, Simone, como é que chama a sua amiga? Renata. Renato. Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E tá fraco ainda. Boa noite. Ô, Anderson, bonito de ver eles virem na chuva. Se só eu é bonito mesmo. Fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. Ah, isso é comprometimento, muito legal. Ô, Renata, vem orar pra gente começar aqui. Eu avisei a Renata há 10 dias que ela ia orar aqui agora. Fala o que está no teu coração. Tem que falar para ti. Graça e paz. É uma honra poder estar aqui junto com vocês. Pai, eu queria agradecer, Senhor Deus, a oportunidade, Jesus, do Senhor ter preparado essa noite junto com os irmãos e estar em mesa, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Deus, nós celebramos, Jesus, porque em chuva, dia de chuva, Senhor Deus, o Senhor preparou, Pai, cada banco, cada pessoa que estivesse aqui, Senhor Deus, para receber, Senhor Deus, do Teu alimento, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite, Jesus. Pai, nós oramos, nós entregamos e nós agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor faça, Senhor Deus, conforme a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, coloque os seus pedidos diante de Deus. Lembrem que louvor não é só uma música. É um momento da gente se conectar com o Senhor. Amém? Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei tua bondade. És fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Oh, aleluia! Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover.
abra as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Sabe que são noites como essa que mostram para todos nós aqui, do nosso grupo, que vale a pena obedecer a Deus. Muita gente mesmo, vocês não fazem ideia disso, ainda está procurando entender o que a gente faz aqui toda segunda-feira. Especialmente eu recebo muitos questionamentos. E não são pessoas que não gostam de mim, pelo contrário. São pessoas que eu tenho amizade, pessoas que eu respeito, pessoas que eu tenho relacionamento. Algumas delas dizem que eu enlouqueci. Outras dizem que eu fiquei fanático. Sabia disso, Dani? Já ouvi isso. Outras dizem que eu estou me expondo de forma desnecessária. Afinal de contas, eu teria uma reputação a zelar. Bobagem. Pura bobagem. A verdade é que as pessoas que questionam, presta atenção aqui, irmãos, deixa lá. As pessoas que questionam, elas não entendem o que a gente entendeu. E isso não é maldade da parte delas. É só uma falta de entendimento do que é ter um encontro com Jesus verdadeiro. Porque quando a gente encontra com Jesus, já não vive mais a gente. Estão acompanhando, irmãos? Se a gente tem um encontro com Jesus, já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. E é inclusive o que estampa aqui a nossa camiseta aqui atrás. Gálatas 2:20. Já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E as pessoas com um olhar natural não conseguem entender. A própria palavra de Deus diz que coisas espirituais não podem ser discernidas se não forem discernidas espiritualmente. Só que pessoas naturais não conseguem olhar com o olhar espiritual. E aos olhos das pessoas naturais, as coisas espirituais são loucura. Está tudo na Bíblia. É incrível isso. Porque a Bíblia nos ensina tudo. É só ler. Precisa ler, viu, irmão? Precisa ler. Precisa ler a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você não é enganado por ninguém. É importante você ler a sua Bíblia, ter o seu momento com Deus. E enquanto eu via vocês ali andando na chuva, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. E essas são as minhas experiências. Glória a Deus por isso. Mas antes de eu entrar na palavra de hoje, eu queria dar a oportunidade para um dos meus irmãos aqui.
Alguém quer se voluntariar ou eu posso chamar? Eu queria que você falasse assim, o que está no seu coração, do seu jeito. Não é uma pregação, não é uma performance. Marlon? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje pela manhã, quando eu estava fazendo meu devocional, e eu estou só deixa eu entrar aqui rapidinho. Em Êxodo. Em Êxodo 8 e Êxodo 9, falando sobre quando Deus fala para Moisés, né, e tirar os israelitas do Egito, e o Senhor começa a lançar as pragas sobre o Egito, né? Então ele começa lançando a primeira praga, e Deus manda Moisés falar com o Egito. Ele pede para que Moisés ore a Deus para parar a praga. Moisés ora, Deus para, só que o coração dele é endurecido, e aí as pragas voltam novamente. E hoje, nesse momento de devocional, o que o Espírito Santo trouxe no meu coração? Que isso vale pra gente, né? Isso vale para todos nós. Quantas vezes nós dizemos que, Senhor, afasta de mim esse mal, Senhor, me cura nessa área, me dá um determinado milagre, me abençoa em tal questão, e o Senhor vem, né? A gente ora, pede intercessão, oramos, o Senhor vem e nos dá um livramento, ou o Senhor nos dá uma nova oportunidade, e a gente faz como Faraó. Assim que passa o caos, que passa a tempestade, o nosso coração se endurece novamente e a gente volta aos mesmos erros. Como a palavra diz, a gente faz igual o cão, né? Volta ao vômito novamente. Então, com essa reflexão, vale para a minha vida. Espero que essa palavra possa realmente tocar na alma de vocês, para entender que muitas vezes o Senhor já trouxe o livramento. A gente está num momento de turbulência, num momento de caos, e ora Deus, Ele traz o livramento, e quando parece que a gente já está num momento de paz, aí novamente o nosso coração é endurecido. Então que nessa noite o Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações, de todos nós aqui, para que a gente ande, realmente continue avançando naquilo que o Senhor tem nos chamado e nos dado como oportunidade. Amém? Deus abençoe. Amém. Parece que a gente combinou, viu, Marlon? Você sabe que no dia 31 eu estava na casa do meu cunhado lá em Cotia, e aí eu peguei o celular para gravar um vídeo, e me veio na cabeça o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz que o final das coisas é melhor do que o seu princípio. E o que esse texto fala? E para mim é a palavra desse ano. Porque se Deus me deu no dia 31, tem um motivo. E eu falei aqui agora, arrepiei. Não adianta a gente ter começos assim maravilhosos. Aquele primeiro amor por Jesus, avassalador, que a gente quer falar de Jesus para todo mundo. E ao longo do caminho, a gente não perseverar nesse caminho junto com Jesus, e a gente acabar desviando dele. E esse texto de Eclesiastes fala exatamente isso, né? Que a gente tem que perseverar até o dia de Cristo, seja porque ele voltou ou porque a gente foi se encontrar com ele. E a maior dificuldade de quase todas as pessoas é perseverar no momento de dificuldade. Muita gente associa estar com Deus às bênçãos de Deus, e não ao Deus das bênçãos. E aí é um grande equívoco, porque se a gente estiver buscando Jesus só por conta das bênçãos que Ele pode nos dar, deixa eu te contar uma novidade, a bênção não vai chegar. E eu sei que isso parece até uma antipregação, porque infelizmente muita gente tem prometido coisas no púlpito que Deus não prometeu na Bíblia. Mas eu preciso ser sincero com vocês. Porque quando o Espírito Santo, por exemplo, nos chamou para fazer esse movimento aqui, as coisas nos meus negócios estavam ótimas. E hoje estão muito ruins. Então parece um contrassenso.
Se eu estou fazendo o que Deus mandou, por que Ele não está me abençoando? A questão é, por que você acha que quando você está em dificuldade, Deus não está te abençoando? Porque se você está em dificuldade porque Deus permitiu, é melhor para você. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu descobri. É na dificuldade que Jesus se revela. Sabe por quê? Você lembra quando você era pequenininho? Lembra não? Quando que você ia procurar seu pai? Quando estava tudo bem? Você estava empinando pipa lá, você ia atrás do seu pai? Não, você estava empinando pipa. Mas se um amiguinho seu cortasse a sua pipa, o que você ia fazer? Ia chorar pro pai. É ou não é assim? É um exemplo, mas é um exemplo. E com Deus não funciona diferente. Mas o tema da minha mensagem hoje aqui não é esse. O tema da minha mensagem é aprovação dos homens ou aprovação de Deus? E tem a ver com o que eu falei um pouquinho antes do Marlon falar. A gente vive numa geração, irmãos, movida por aplausos. Aceitação social, likes na internet, seguidores. E, infelizmente, muitas pessoas estão conduzindo as suas vidas em função disso. E eu já falei para vocês e quero repetir. A gente filma isso que a gente faz para que pessoas possam se envolver no que a gente está fazendo e isso seja ampliado. A gente não faz para mostrar que está fazendo. Não precisa. Deus sabe. E isso também tem um caráter de melhoria contínua. Porque todas as ministrações que eu faço, eu ouço 2, 3 vezes depois para ver como que eu posso trazer a mensagem de forma mais clara e de melhor entendimento. Porque a ideia é que a gente tenha uma pregação que seja menos teológica e mais missional. Porque senão a gente não vai ter um alinhamento de entendimento. Cada um aqui é de uma cultura diferente, cada um aqui é de um nível de conhecimento diferente. Então é a preocupação que eu tenho. Mas Deus não está preocupado com os nossos likes na internet. Deus está preocupado se a gente tem uma vida de obediência e fidelidade a Ele. E essa fidelidade a Deus, irmãos, passa pelo temor a Ele. Não adianta nada, absolutamente nada, a gente ter uma imagem na rede social, a gente ter uma imagem na sociedade de um crente que num dia de chuva vem para a praça para pregar para pessoas que não podem dar nada em troca. E depois chega dentro de casa, maltrata a esposa, espanca os filhos. Não é correto nos negócios. Não adianta. Porque Deus sabe todas as coisas. Então, para a gente se manter no lugar que o Senhor nos desenhou, nós precisamos ter temor e saber que Ele é justo. Muita gente tem pregado Deus como amor. Ótimo. Ele é mesmo. Tanto é que Ele se entregou por nós. Mas Deus também é justiça. Então não existe só uma face de Deus. Deus, quando precisa, irmão, pesa a mão. E a gente precisa entender isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo aqui está nos ensinando, irmãos, que quem vive para agradar a homens perde o privilégio de servir a Deus, mesmo que esteja trabalhando para Ele. Presta atenção, Anderson. Eu posso estar trabalhando para Deus e não estar servindo a Deus. Isso é terrível. E é uma pena que eu não posso falar aqui de algumas igrejas, que eu sei de histórias cabeludas. Mas tem igrejas aí com milhares de membros crescendo, abrindo um monte de filial, que está trabalhando para Deus sem Deus.
Ah, misericórdia. Misericórdia. Porque sabe qual que é a ordem de Deus para as igrejas, irmãos? É isso aqui, ó. Cuidar do órfão, da viúva e do mais necessitado. A orientação de Deus para a igreja não é ter auditório lotado com um telão de LED, ar-condicionado no talo, poltrona confortável para pregar para crente. Isso não é ordem de Deus. Está errado ter tudo isso? Claro que não. Desde que a igreja não perca o DNA principal para aquilo que ela foi chamada. Mas, infelizmente, igrejas estão abandonando o que Deus mandou fazer, porque membros frequentadores dessas reuniões acham ruim que, por exemplo, um de vocês vão lá frequentar o culto. Sabia disso? Aí sabe o que o pastor faz? Impede você de ir lá. Estou falando você como exemplo. A verdade é que as igrejas estão se tornando um ambiente de iguais. E isso é lamentável. E qual é o problema disso? O problema é que o coração humano fica nesse desejo ardente e desenfreado de ser aprovado não por Deus, mas pelos homens. E aí fica buscando aceitação, reconhecimento, elogios e glória para si mesmo, e não para Deus. Então eu queria dizer para você o seguinte: o meu compromisso diante de Deus em relação ao que Ele nos mandou fazer é que mesmo que a gente tenha e teremos um local para culto próprio, a preferência vai ser sempre para vocês. Ah, mas sabe o que é? Tem um cara que oferta pesado na igreja. E ele falou que se determinadas pessoas continuarem indo lá, ele vai deixar de dizimar. Dinheiro do inferno. Dinheiro maldito. Porque quando Deus chama para fazer a obra, irmão, se a obra é dele, ele sustenta. Talvez não dê para pagar o carro importado do pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu queria falar, mas não posso falar. João, capítulo 12, versículo 43, diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ah, irmão. A busca pela aprovação humana produz esse tipo de problema, onde a igreja desvia o foco daquilo que ela foi chamada por Deus para fazer. Deixa eu contar uma coisa para você, Fábio. Você acha que o mundo está procurando Jesus, está esperando Jesus? Não. O mundo está esperando a igreja. Se a igreja que já teve um encontro com Jesus não for até o mundo pregar o evangelho, que é o que a Bíblia chama da grande comissão, foram as últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus. Ó, vão pelas nações, pregando o evangelho e batizando todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus não mandou se fechar entre quatro paredes de pessoas iguais, aonde as primeiras fileiras são reservadas para quem tem mais dinheiro. E olha, irmãos, vocês que participam do grupo, se vocês participam de igreja como essa, estão sendo cúmplices. E aquele sangue na mão dos pastores que lideram essas igrejas está na mão de vocês também. E ficam alerta aí. Porque eu sei que eu estou errado, e que está errado, e eu participo disso, eu sou cúmplice. Tem que fugir disso. E aí o distanciamento da verdade, o distanciamento da missão principal da igreja, gera a perda do temor a Deus. Esses líderes religiosos, irmãos, não vão para o céu. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque eles são amantes de si mesmos. Tem uma música famosa aí, que fala lá de Marajó.
E ela denuncia isso. Ah, mas a música tem exageros. Pode ser. Mas ela está fazendo uma denúncia de muitas igrejas, que é a realidade de muitas igrejas. E sabe onde as pessoas se perdem? Aonde esses líderes se perdem? Porque eles aceitam a glória que não é para eles, é para Deus. E isso é um grande problema. Por isso que quando nós encontramos igrejas onde a gente vê fazendo um trabalho sério, eu e o Thiago tivemos a oportunidade de ir na sede de um ministério agora no início do ano, ficamos uma semana lá. É bonito de ver que o objetivo principal, central, foi preservado. A igreja cresceu, o auditório ampliou, o painel de LED chegou, mas o objetivo central qual que é? Fazer o que Deus mandou. Então o restaurante comunitário persiste, a casa de recuperação continua sendo mantida com o dinheiro da igreja, não se perdeu. E nós temos muitos ministérios, infelizmente, fazendo o caminho contrário. Porque não querem ter compromisso com essas coisas. Provérbios 29, 25 diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então o medo, irmãos, da opinião alheia desses líderes religiosos com os membros da sua igreja, é uma prisão. E eles que são ou foram alçados a sacerdotes para conduzir o rebanho de Deus, se tornaram prisioneiros do próprio rebanho. Porque se eles não fazem o que esse rebanho quer, se eles não dão a palavra do evangelho da prosperidade, a igreja esvazia. Porque tem falsos pastores pregando para falsas ovelhas. E o apóstolo Paulo, na carta que ele fez para Timóteo, irmãos, ele alerta isso. Nos últimos tempos, haverão pessoas com ouvidos cobiçosos, querendo ouvir aquilo só o que agrada. Porque, infelizmente, as pessoas são assim. Elas só querem massagear, que alguém massageie o ego delas. Por isso que você não vê mais palavras de exortação nas igrejas, praticamente. O que tem? Relativização do pecado. A hipergraça sendo pregada. E aí nós precisamos voltar para o modelo de Jesus. O que é? Não buscar aceitação humana. Se nós dependêssemos aqui, nesse local de culto, de palavras amenas para manter pessoas vindo aqui, não tinha mais ninguém aqui, irmão. É ou não é? O pastor Pedro me apelidou de João Batista, porque diz que eu bato muito. Mas não sou eu, é a Bíblia. E se eu não estiver aqui para alertar você de que se você não andar no que está escrito aqui, você vai para o inferno, eu estou com sangue nas minhas mãos. E eu não quero ser responsabilizado por isso. Jesus não se moldava às expectativas das pessoas, nem mesmo as de sua mãe. O primeiro milagre de Jesus na Bíblia foi o milagre do casamento. No casamento. Quando ele transformou a água em vinho, porque o vinho tinha acabado. Vocês conhecem o texto, eu não vou ler aqui para não estender muito. E aí, num dado momento do texto, lá em João 2:3, ela sugere que ele transforme água em vinho. Ela sabia que ele tinha esse poder. E ele responde para ela assim: o que tenho contigo, mulher? Tipo assim, você não manda em mim. Não chegou a hora. Eu vou fazer no momento certo. E aí, nessas mesmas igrejas que perderam o objetivo principal do Evangelho, Simone, tem pastores no púlpito determinando bênçãos para Deus. Já viu isso? Já viu isso, Dani? Eu determino. Se nem a mãe de Jesus conseguiu determinar um milagre para ele, quem são esses pastores?
Jesus, irmãos, não vivia para ser popular. Jesus vivia para obedecer o Pai. Eu arrisco dizer que se Jesus tivesse Instagram, ele ia ter talvez 12 seguidores. Porque ele não agradava os religiosos e ele não agradava muito os pecadores também. Então Jesus não ia ser um cara muito popular, eu acho. Ele dizia verdades que ninguém queria ouvir. E ele se posicionava quando todos se calavam. E eu estou fazendo um alerta para todos nós aqui, irmãos. Você pode estar muito confortável na sua comunidade de fé. Mas se ela está tendo uma direção antibíblica, fuja de lá. Fuja de lá. Se quando você senta na sua cadeira, você olha ao seu redor e são pessoas iguais, fuja, irmão. Fuja. Igreja não foi feita para virar clube social. Igreja foi feita para todos. Jesus morreu por todos. Qual é o problema? A obediência não é fácil. E a obediência, no cerne do que diz a palavra, sem exceções, sem jeitinho, traz muito mais malefício nesse mundo aqui do que benefício. Outro dia alguém falou para mim assim: Temer, já passou pela sua cabeça que você pode perder sua função na Fiesp? Eu dei risada, irmão. Porque se para eu permanecer na função que eu tenho lá, eu precisar desobedecer a Deus que me mandou estar aqui, que sentido faz? Que sentido faz, Thiago? Nenhum. Mas eu particularmente não creio que isso vai acontecer. Porque quando Deus chama, Ele também dá a cobertura. E eu vejo muito ao contrário nesse sentido do exemplo que eu dei. Eu vejo que hoje eu tenho a oportunidade e legitimidade para falar de Deus lá dentro como nunca antes eu tive. E é o que eu tenho feito. Então a obediência ao Pai, irmãos, foi a marca de Jesus. A obediência a Deus pode nos colocar, e geralmente nos coloca, contra a aprovação humana. Seguir a Cristo exige decisões que desagradarão pessoas. Deixa eu te contar uma coisa, experiência minha, de mim eu posso falar. Muitas das pessoas que oraram para eu parar de beber, em dado momento começaram a me incentivar a voltar a beber. Do tipo assim, só uma tacinha de vinho. É louco isso, né? Porque as pessoas não entendem, irmãos, o peso espiritual que tem nas atitudes. Eu e a Simone tivemos algumas experiências nesse quesito. E o mundo espiritual, irmãos, não é brincadeira. É brincadeira, Simone? O mundo espiritual é tão real quanto esse mundo aqui. E o demônio, os demônios, o mal, o maligno, só precisa de uma brecha. A Bíblia diz que ao nosso redor, irmãos, filhos de Deus, existem anjos. Vocês não estão enxergando, mas ao meu redor aqui tem anjos. E ao derredor, que é nessa roda de fora, tem os inimigos, tem os demônios, esperando só uma oportunidade a quem tragar, diz a Bíblia. Então o recado para nós essa noite é: mais importa obedecer a Deus do que os homens. É o texto lá de Atos 5:29. Pedro e os apóstolos disseram essa frase diante do tribunal.
correndo risco real de morte. E aí eu parei para pensar assim, por que é que eles fariam isso? Porque para eles, irmãos, aquela altura do campeonato, morrer era lucro. Eles já sabiam para onde eles iam. Alguém tem medo de morrer aqui? Eu não tenho, nem um pouco. Não quero, que fique claro, viu? Senhor, quero ver meus filhos grandes, encaminhados. Quero deixar a casa mais organizada do que está para eles. Mas não tenho medo de morrer. Eu sei para onde eu vou. E eu acho que a posição, tanto de Pedro como de outros apóstolos que estavam com ele, diante do tribunal, era essa. Que a aprovação de Deus valia muito mais do que a vida deles. E aí nós temos alguns exemplos da Bíblia, eu queria falar pelo menos um deles. Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 a 18. Uma história conhecidíssima, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem conhece? Eles exigiram que para eles não morressem na fornalha queimados, eles tinham que reverenciar o rei. Eles tinham que se curvar ao rei, adorar o rei. Mas eles sabiam que isso era contrário ao que Deus mandava. Que o único que é digno de glória é Deus. E aí eles se negaram, irmãos. E a Bíblia conta, eu vou ler o texto. Daniel 3, 16 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo você, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí sabe o que o rei fez? Mandou eles para a fornalha. Mas tinha uma coisa, tinha um quarto homem lá dentro. E chama nenhuma ardeu neles. Para vocês terem ideia da quentura daquela fornalha, os homens que foram colocá-los lá dentro derreteram. E sabe o que aconteceu com eles? Absolutamente nada. Aleluia. Então a verdadeira fé, irmãos, se revela quando obedecemos a Deus, mesmo que isso nos traga perdas neste mundo aqui. E geralmente traz. Porque você vai ter que trocar suas amizades, provavelmente. Você vai desagradar muitos familiares. Você vai receber críticas. Uma oposição feroz vai se levantar contra você. Ah, o que você está querendo se fazer de santinho, Fábio? Estando aqui numa segunda-feira, dia de chuva. Sabia que o próprio inimigo vai mexer com sua cabeça? Nossa, tadinha da Karina que está sozinha lá com a Marina. Irmãos, engano do inferno. A Bíblia é muito clara quando diz que, em primeiro lugar, nós precisamos buscar o quê? O reino de Deus. E o que mais? O que vai acontecer depois? Mateus 6,33. Nós vivemos tempos difíceis, onde muitos mudam suas doutrinas, suas convicções, por conveniência. Por isso comecei a falar sobre a igreja. E muitos pastores, irmãos, infelizmente, têm relativizado, inclusive, a palavra de Deus. Dizendo que a palavra é interpretativa. Quem já ouviu isso? Sabia que não é? A palavra de Deus só é interpretativa se você lê ela sem Espírito Santo.
Mas se quando você for ler a sua Bíblia, você chamar o Espírito Santo para ler com você, ela passa a ser palavra revelada. Nós precisamos do Espírito Santo, inclusive, para ler a Bíblia. Senão nós daremos uma interpretação conforme o nosso coração. E o nosso coração é o que, segundo a Bíblia? Enganoso. Paulo previu exatamente o que está acontecendo em grande parte das igrejas. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, quando eu participo de uma comunidade de fé, irmãos, onde eu sei que se perdeu a visão daquilo que Deus mandou fazer, significa que eu sou cúmplice e que eu sou a imagem e semelhança não de Deus, mas daquela liderança religiosa. Ai, aleluia. Você só deve ficar numa comunidade que você não concorda com o que está sendo feito, se você entender de Deus que você é um agente de mudança lá. Porque isso pode acontecer. Deus pode permitir que você permaneça para que você seja alguém falando aquilo que a pessoa precisa ouvir. E a exortação no amor, ela é validada pela Bíblia. Mas tem um limite. Porque se você fala e não muda, você fala e não muda, e você fala e não muda, significa que não vai mudar. E se você permanece, e olha, não estou incentivando ninguém a sair de igreja aqui não, só estou dizendo que é preciso avaliar. Os pregadores, querendo agradar pessoas, irmãos, se tornam cúmplices do erro delas. O pecado não pode ser relativizado. As doutrinas não podem ser distorcidas. O evangelho não pode ser um evangelho leve. Eu vejo muita gente falando, não, nós precisamos viver um evangelho leve. Qual é o evangelho leve que fez Deus dar o seu único filho para morrer por quem nem tinha se arrependido? Onde está a leveza nisso? Onde está isso, irmão? Eu acho ótimo ter conferência, imersão não sei do que, eu participo delas. Mas a igreja não é só isso. Não é. As igrejas estão perdendo departamentos de evangelismo, mas estão fazendo grupo de empresários. Sou só eu que estou vendo isso? Ah, mas o grupo de empresário, Tiago, é para semear a palavra de Deus e ensinar o cara a ofertar para os pobres. Não. É para o cara dar dinheiro para a igreja. Só que a igreja não faz missão. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Comércio da fé. E aí o cara acorda um dia e fala assim, olha, Deus falou comigo, eu preciso ir para Orlando. Vou ser missionário em Orlando. Ninguém vai para a África mais, irmão. E os caras vão me bater depois na internet. Mas olha só. Deus pode ter falado pro cara para ir para Orlando? Pode. Não vou dizer que não, porque se Deus falou com ele. Mas você não concorda que o cara que saiu daqui e foi abrir uma igreja em Orlando, ele deveria abrir um bracinho lá no Nordeste, numa área pobre?
Você não acha que ele podia bancar uns 3, 4 missionários que ficam na Amazônia pregando para índio? Será que o cara não pode mandar um dinheiro lá, Dani, para as igrejas das Portas Amarelas, que faz um belíssimo trabalho missionário? Sabe qual é o problema, irmão? Não faz. Não faz. E aí nós estamos tendo uma avalanche de aberturas de igrejas superficiais que geram crentes sem raízes. E aí esses crentes sem raízes, no menor evento que acontece, abandona Deus. Por quê? Porque não entendeu nada do evangelho. Como é que tira o azeite da azeitona? Hein, Renato? Ah, ninguém falou glória. Quer mais azeite, Anderson? Como é que tira o vinho da uva, Marlon? Alguém quer receber mais vinho de Deus aí? Se prepare, irmão. Isso é o Evangelho de Cristo. 2 Timóteo 4,5 diz assim: mas tu, somos nós, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esse é o verdadeiro chamado de Deus para aqueles que entenderam, tiveram um genuíno encontro com Ele. E não é necessário um microfone, não é necessário um púlpito, não é necessário um espaço físico. Você pode ser um excelente advogado e evangelizar no fórum. Quem sabe assim a gente teria sentenças mais justas. Porque infelizmente também o que a gente tem de juízo corrupto, eu vou nem entrar nesse assunto. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus olha a nossa intenção. Ele enxerga a verdade que está no nosso coração. E Ele sempre que Ele entende que existe um motivo genuíno em algo que está sendo feito em nome dEle, Ele vai usar isso para forjar o nosso caráter. Porque aquele que não consegue ser fiel no pouco, irmão. Aleluia, ninguém vai falar glória a Deus. Joga esse banquinho para cima aí, Simone. Aquele que não consegue ser fiel no pouco, irmão, não receberá o muito de Deus. Deus não está preocupado se você tem ou se você não tem. O que a Bíblia diz e nos garante é que Ele não deixará faltar nada. Mas esse nada é o nada essencial. Não é assim? Se ele cuida até das aves do céu, que dirá de nós que somos filhos. Aí o cara acha que porque ele não tem o carro zero, Deus não está cuidando dele. Mas e o Temer? Mas você está falando tudo isso, e como é que acaba essa história? Estou finalizando. O que eu faço com tudo isso de informação que você está dando? O que eu faço? Eu permaneço. Eu falo para todo mundo que eu tenho mais contato: irmão, tá bom? Ora. Tá ruim? Ora. Tá bom? Agradece. Tá ruim? Agradece. O que não nos mata, nos fortalece. E eu vou contar uma história para você. Deus não quer que você morra literalmente. Ele só quer que você morra para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua vaidade. E se para isso for necessário Ele te envergonhar, deixa eu te dar uma notícia: Ele vai te envergonhar. Mas e se eu permanecer? Se com tudo isso eu permanecer? Mateus 6,4. O teu Pai que vê em secreto
toda a sua luta para permanecer, ser fiel a Ele, ser correto com dinheiro, não olhar para a mulher dos outros, não cobiçar o que você não deve, não assistir vídeo que você não deve, não dar curtida que você não deve, não mandar mensagem que você não deve. Ele que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Agora você podia dar um amém mais forte. Amém. Aleluia. É isso, irmão. Ah, mas eu posso fazer, ninguém está vendo. Deus vê. E muitas vezes, quando você faz certo, você não vai receber aplauso. As pessoas vão te julgar. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu ver como é que eu conto sem saber quem é. Eu tive uma situação de negócio onde uma pessoa começou a falar mal de mim. E aí me doeu, porque eu sei que quando eu fiz o negócio, eu fui correto e a pessoa não foi tão correta comigo assim. E aí essa semana eu descobri que eu não tinha assinado uns documentos que eu precisava assinar para que não causasse um prejuízo de quase R$1 milhão para essa pessoa. A minha carne, irmão, a minha carne, o meu ventre, estava louco para não assinar. Afinal de contas, não fui eu que esqueci de fazer o processo da documentação. A culpa não foi minha. Mas eu tive a chance, mediante um processo administrativo, que só eu poderia fazer, de assinar e não causar esse dano a essa pessoa que estava falando mal de mim. O que eu fiz, vocês acham? Hoje eu assinei. Isso vai gerar aplauso por parte dessa pessoa que está falando mal de mim? Claro que não. E as pessoas próximas de mim que sabiam desse assunto, falaram o que para mim? Como você é trouxa. Mas vocês acham que eu estava preocupado com a pessoa ou com Deus? Sabe por quê, irmão? Nada na vida do crente é por acaso. Nós somos colocados em situações cotidianas que nós precisamos estar atentos. É Deus nos testando ou nos provando, como você queira dizer. E se você não se permitir entrar no lugar de obediência total, cega e restrita a Deus, você não vai ser expandido por dentro. E se você não criar espaço dentro de você para receber o que Deus tem para derramar, deixa eu contar, Ele não derrama. Por isso que a Bíblia diz que não vem vinho novo em odre velho. Então nós precisamos entender isso. E parar de pedir coisas para Deus, porque tudo já é nosso. Deixa eu contar uma coisa para você, você não sabe. Deus é o Criador de tudo. E esse negócio que você está pensando aí agora, Deus já colocou disponível para você. Mas você precisa pegar. Sabe qual é o problema? Você não consegue pegar porque você fica pedindo para Deus. Junta as duas mãos aí. Faz um sinal de reza assim. Você está pedindo para Deus. Faz aí, faz aí. Agora, pega um pedaço de bolo e entrega para eles, para ver se eles conseguem pegar. O bolo está ali disponível, irmão. É só levantar e pegar. Com Deus é exatamente assim. Está tudo disponível para nós. Mas nós não conseguimos enxergar. Porque nós estamos pedindo quando já é nosso. Eu não sei se é o que vocês entenderam. Deu para entender? Amém. A maior recompensa, irmãos, é ser aprovado por Deus. Não adianta nada a gente conquistar o mundo e perder a alma. Não é isso que diz a Bíblia? A vida cristã só tem sentido, irmãos, quando vivida diante de um olhar amoroso, justo, piedoso,
que não vai nos dar nem mais nem menos daquilo que a gente necessita. E não porque a gente acha que precisa, mas porque Ele sabe o que a gente precisa. É isso, irmão. Se a Emily fugiu totalmente. Se a Emily pedir para Simone todos os dias, mãe, de manhã, posso chupar um picolé? Na hora do almoço, posso chupar um picolé à noite? Posso chupar? É lógico que ela não vai deixar. Por quê? Porque ela ama a Emily. E ela não quer que a Emily fique com um problema na garganta. E ao invés dela só conviver com a Simone, procurar cuidar do quarto dela, agradar a mãe dela, ajudar, ser amorosa, para que a Simone no final do dia compre um açaí do tamanho da mesa e dê para ela comer, ela fica pedindo picolé. Aí a Simone não dá nem o picolé e não compra o açaí. Deu para entender? A nossa relação com Deus é assim, irmão. Nós estamos pedindo fubá e o bolo já está pronto. E aí eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Você está preocupado em agradar os homens ou agradar a Deus? É o chão molhado. Toda vez que ele abre... Não, se ele escorregar, ele quebra. Ela me ajudou na sonoplastia ali. Foi uma pergunta assim do Apocalipse. Hein, irmãos? Vou perguntar de novo. Você está preocupado? Tiago, pergunta final. Você já tinha que estar tocando um louvor. É que ele estava cuidando da Dani. Machucou, Dani? Irmãos, presta atenção aqui. Você está preocupado em agradar a homens ou agradar a Deus? Então deixa eu falar para você. Quando você tomar a decisão de caminhar com Cristo, vai vir um monte de gente querer desviar você do seu caminho. Qual é a resposta que você tem que dar? Eu não estou preocupado com a sua opinião, eu estou preocupado em agradar a Deus. Amém, irmãos? Certo, Marlon? Em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, Anderson? Tem que renunciar. Renunciar as coisas do mundo e as coisas de Deus. Isso aí. Lembre-se que tudo que você segura com a sua mão, você não abre espaço para que Deus te entregue mais nada. Se sua mão está ocupada, Deus não dá nada na sua mão. Um princípio cristão importantíssimo é nós segurarmos tudo com as mãos abertas. Isso foi profundo, irmãos. Eu queria que você gravasse isso. Segure tudo que você tem na sua vida de mãos abertas. Porque se você tiver que receber algo de Deus, Deus te entrega. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar? Deixa o Tiago tocar um louvor, depois a gente encerra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Aleluia! Uma explicação
Que é a igreja pentecostal, dá uns glória aí. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Aleluia! E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Quem quiser, alô? Quem quiser oração, irmão, vai chegando pra cá que a gente vai orar. Pode continuar, Tiago, pode continuar. Dani, Anderson, Fábio, Simone, Renata. Vamos orar aqui com imposição de mãos. Coloquem a mão na cabeça ou no coração dessas pessoas e orem por elas. Em nome de Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.